Oiê! Oi. Ué, o que você tá fazendo? Eu tô... Você já jogou Wordscapes? Eu não sei o que é isso, eu acho. É um joguinho assim que ele te dá 6 letras e você tem que montar um monte de palavras com essas 6 letras. Como se fosse uma palavra cruzada. Ah, que legal. Você nunca viu? Eu acho que eu já vi, mas... Não sei se tinha esse nome, mas eu acho que eu já vi um amigo jogando isso. E eu descobri que eu sou lenta pra isso. Realmente. Então, aí tem um aplicativo que tem uns desafios, assim. Aí como eu tô de férias, aí eu tô fazendo aqui o desafio diário pra ver se consigo ficar no ranking. Ah, tá. Tudo bem eu ficar jogando enquanto a gente fala nessa reunião, que eu tô de férias, né? Tá, mas a gente tá aqui pra gravar a abertura do Jujuba. Por isso que eu coloquei pra gravar a reunião. Ah, tá bom, vamos fazer assim. Então a gente continua gravando, eu continuo jogando, porque JujubaCast férias é assim, né? Tipo, é meio zoado assim mesmo, vida real. É, só um pouquinho zoado, assim. Só um pouquinho. Tá, então me fala aí, o que vai ser o episódio dessa semana que eu nem tô sabendo? Eu nem ouvi da semana passada ainda. Mas eu espero que vocês que estão ouvindo tenham ouvido. Porque eu não ouvi, mas eu gravei. Eu fiz pra vocês. Olha, o pessoal comentou bastante no Spotify, então continuem comentando. E nas nossas redes sociais, o que vocês estavam fazendo quando vocês estavam ouvindo o episódio passado. E o que vocês vão fazer ouvindo esse episódio aqui, que eu adorei ver. Teve uma Jujuber que correu uma mini maratona ouvindo o episódio passado. Eu achei muito atleta da parte dela. O episódio dessa semana, eu peguei vários momentos que eu achei muito legais nas nossas entrevistas. Ah, é só de entrevista. Ah, que legal. Isso é ótimo. Então vai ter aquela história sensacional do Cid versus a Coreia do Norte, que é só a pérola das fake news. Mas ó, eu quero deixar, antes de continuar, eu quero deixar primeiro Mads, M-E-D, não. Reds, R-A, não, também não. Tá, quando eu não ouço o JujubaCast, é como se eu tivesse feito uma comida pra todo mundo, entendeu? Todo mundo tem que comer. Se eu fui a cozinheira, eu não preciso, ninguém tá esperando isso de mim, entendeu? Faz sentido? Então é isso, assim, eu não ouvi ainda da semana passada, tô de férias, mas eu espero que todo mundo tenha ouvido. Mas eu vou ouvir porque eu quero relembrar aquelas histórias. E eu vou ouvir esse aqui também. Quais são as outras histórias que vão ter? Eu adoro a história do Fruvis, de como Juvi foi da igreja pra top 10. Da igreja pra top 10? O que era da igreja? Eu não lembro disso. É porque era da igreja a pessoa. Aí foi fazer faculdade de psicologia, aí do nada tava gravando top 10. Então assim, eu acho incrível. Eu não lembrava disso. Tá vendo? Por isso que a gente precisa fazer esses programas. É tipo um túnel do tempo. Ó, eu tenho meu desafio agora. Eu tô em 5º lugar aqui. Eram 8 palavras e eu já consegui acertar 5. Olha, você deveria se considerar uma jogadora pro player desse jogo. Eu sou muito boa nele, modéstia à parte. Eu sou realmente boa. Depois a gente vai jogar juntas pra ver se eu consigo acertar pelo menos uma palavra. A gente podia jogar na live, né, de novo. Igual a gente fez aquela vez. Ah, verdade. Quando as lives voltarem, aí a gente faz isso. Aliás, sabia que agora dá pra fazer live no Instagram pelo PC? Aí eu vi, tu me mandou e eu achei isso muito tecnológico. É, então acho que a gente pode voltar com as lives no Instagram, né? Ah, eu ia gostar muito. Todo mundo ia gostar. Aliás, falando nisso, eu tinha prometido que a gente ia ter uma surpresa por episódio. Qual é a surpresa? A surpresa é que o Telegram da galera que tá no grupo secreto mudou um pouco. Então teve um upgrade. Porque no Telegram a gente consegue criar tópicos de conversa. Então, pra gente dar dicas de série, falar sobre música e mostrar os bastidores do Juba, cada um desses assuntos vai ter um tópico. Isso é muito legal, porque fica tudo separadinho e bonitinho. E já tá no ar isso? Já sim. A galera do grupo secreto já tá usufruindo dessa nova modalidade de conversa no Telegram. E isso é muito legal, porque hoje eu quero assistir alguma coisa em algum streamer e eu não faço ideia do que assistir. Eu vou lá no grupo secreto, abro a aba e vejo o que a galera tava assistindo e a review da galera. Então isso é muito legal. Ou pode perguntar lá também. Sim. Quando tiver alguém perguntando, eu vou entrar lá e vou dar minhas dicas também. Embora, em geral, as pessoas não gostem das minhas dicas de filme. Por quê? Primeiro porque eu gosto de filmes muito bobos e que as pessoas geralmente não gostam. Eu também. Por exemplo, eu gosto de filme do Adam Sandler. Eu gosto daquele que a menina dorme, acorda e não sabe mais o que é que tá acontecendo. Esse filme é maravilhoso, mas esse é tipo o Adam Sandler da época áurea do Adam Sandler. É sério? É porque recentemente virou a época, tipo, que o Adam Sandler, sei lá, ele deve ter comprado uma casa nova, alguma coisa assim. E ele tá topando qualquer coisa. Mas assim, em geral, eu acho legal ver esses filmes, assim, porque é um bom passatempo, não sei. Eu gosto de filme bem água com açúcar, assim, romântico, eu gosto. Mas eu gosto de filmes artísticos. Aliás, às vezes eu gosto de filme tão artístico que as pessoas também reclamam.
Por exemplo, eu vi um filme uma vez com o Rafael chamado O Cubo. E é um filme muito doido, que são as pessoas presas num cubo. Quê? E ninguém entende o filme, e eu achei maravilhoso. Eu também não entendi, mas eu achei muito legal. Há muito tempo atrás, quando o filme era razoavelmente recente, e eu indicava, todo mundo falava assim, nossa, que filme idiota, por que você falou pra eu ver esse filme? Eu falei, poxa, eu achei legal. E aí depois saiu o Cubo 2, o Hipercubo, Meu Deus. que foi maravilhoso. Ah, eu sou fácil pra gostar de filme, né? Inclusive, gosto de Donnie Darko, que pra muita gente é bem ruim. Então, Donnie Darko é bem ruim. Eu acho bem ruim. Eu gosto de filme bem Sessão da Tarde também. Mas então, essa conversa continua lá no Telegram, só pra assinantes do Grupo Secreto, certo? Certo. Todo mundo que assina o Grupo Secreto lá pela hoje, que tá sendo só na Aurelo, também tem acesso ao Telegram? Tem sim. E aí, quais são os outros tópicos que estão tendo agora? A gente criou um tópico de eventos, tipo, pra quando a gente for pra eventos e você também for, a gente mostrar lá, diz, ó, a gente tá aqui em tal lugar e a gente viu isso aqui no stand e tal. Tipo, quando a gente tiver na CXP, mostrar pra galera algumas coisas e artistas e tal. Porque a galera gosta muito de ver essas coisas de evento. Tipo, a gente passando perrengue, em fila. Sim. Sabe, essas coisas. Tem muita gente que quer me encontrar nos eventos, a gente já pode combinar por lá. Isso. Porque lá a gente consegue se falar direto. Ah, eu acho ótimo. Aí eu já deixo claro assim, ó, gente, eu vou estar lá só pro pessoal do grupo, então me encontrem em tal lugar, né? A gente já pode combinar assim. Ah, vai ser ótimo. O que mais que tem de tópicos? Por enquanto é isso. Eu tô criando os tópicos de acordo com as conversas que a galera tem no geral. Porque tem um tópico que é geral, que é tipo fofocas, afins e confusão. Então, assim, é bem aleatório. Então, de lá eu vou começando a puxar os tópicos mais conversados pra dar uma organizada. Você é um anjo na minha vida, Ti. Ah. Cada tópico é tipo um subchat do Telegram, é isso? Isso! Que nem o Discord. Nossa, que maravilhoso isso, ainda bem, né? Que eu lembro que você tinha me falado, mas que legal que deu certo. Eu acho melhor que o Discord, assim. Nada contra o Discord, tá? Discord, que quiser patrocinar a gente. Mas o Telegram, ele é mais leve, então ele funciona em vários aplicativos. Ou aplicativos não, celulares. Sim, muita gente já tem, é mais fácil. Então todo mundo que tem acesso, é só em jujubacast.com/grupo pra você assinar. Você assina, você tem acesso aos episódios secretos, que eu gravo com o Rafael. Que são os melhores. E você tem acesso ao nosso chat no Telegram, onde a gente conversa lá, o nosso grupinho. E agora com os subchats, dividido por tópicos, pra conversa ficar mais organizada, não ficar aquela panelinha. Vai ficar mais legal. Excelente. E todo mundo tem direito... Ah, então eu já vou dar um spoiler aqui. Meu Deus. A gente vai ter também o grupo pelo Clube da Hotmart, além da Aurelo. E no futuro também pela Apple. Então você pode assinar lá. Por enquanto você pode ouvir os conteúdos secretos pela Aurelo. Mas a gente vai dar outras opções em breve também de outros players que você também pode usar. E aí você escolhe o que você quiser. Então fiquem atentos às nossas redes sociais, que quando estiver lançando isso tudo, eu vou avisar todo mundo. Mas já entra lá, pra gente já ir combinando lá no grupo, pra gente bater um papo lá. É muito legal lá, conversar com os assinantes, é outra coisa. Então era surpresa, e aí eu te travei de falar a pauta. Você quer voltar na pauta? Vamos voltar às histórias que vai ter. Então eu falei da Fernanda Takai do Japão, e a gente vai ter a história incrível, que eu acho incrível, que a gente achou o paciente zero do emo no Brasil, que é a Luca, que é a responsável pelo emo ter virado um fenômeno. Então ela vai contar dela saindo da 89 até ela virar psicóloga. E as coisas que aconteceram no meio tempo, que é onde surgiu o emo. Isso é incrível. A gente deve nossas franjas e a nossa maquiagem a Luca, hoje em dia. Sim, porque o emo, ele não sai de você. Ele não é uma fase. Ele é um estilo de vida. Vulgo, eu de cabelo rosa e franja. Até hoje. Sim, e maquiagem no olho. E aí a gente vai também ver o surgimento de um milkshake chamado Wanda. Como 3 pessoas acabam se conhecendo, se encontrando e fazem um podcast. Um dos maiores podcasts do Brasil. Se não o maior. Tá, então eu já sei que o programa tá muito legal. Tem a surpresa da semana passada, tá valendo ainda, né, Ti? Tem a imersão da Alura. Tem, as inscrições são abertas até dia 21, então ainda dá tempo de você se inscrever. É, dependendo de quando você tá ouvindo esse episódio. Mas assim, corre lá. Ouve o episódio passado, que lá tem a gente falando tudo sobre a imersão, mas assim, em resumo, é um curso de graça da Alura completinho, com certificado, do começo ao fim, que você realmente vai aprender front-end, vai realmente mudar a sua carreira, mas tem uma outra novidade da Alura. Já que a gente tá trazendo surpresas e novidades, a gente não precisa mais do link. Você não precisa mais entrar no link, no nosso link. É só você usar o cupom JujubaCast15. Só você usar o cupom JujubaCast15 que você já vai estar sendo um ou uma Jujuber estudando na Alura. E você já vai ganhar o seu desconto de 15%. Então você não precisa mais decorar o link. Então o Promocão pode se aposentar, né? Nesse momento.
né? O bichinho, pobre. Tipo, cão-guia, que depois de um tempo de serviço ele se aposenta e ele passa só a viver a vida feliz junto com o cachorrinho. A gente pode fazer isso com o Promocão também. É, o bichinho tá merecendo. Tá merecendo. Não precisa mais do Promocão, mas a gente... Parece que a gente, tipo, vai abandonar o cachorro. Não, a gente não vai abandonar. Não, a gente não vai abandonar o cachorro, gente. Calma. Ele vai ficar aqui, vivendo a vidinha dele de cachorrinho feliz. E depois a gente pode trazer ele pra outras coisas. Sim. Mas, alura.com.br e você usa o cupom JujubaCast15. Então não é JujubaCast15, é JujubaCast15. É muita alegria ter um cupom. A gente pode tentar Jujuba15 e ver se funciona também? Ah, eu não sei. Quer entrar aí pra ver? Então, ó, se você entrar e usar Jujuba15 e funcionar também, me avisa lá pelas redes sociais. É, manda aí uma mensagem, comenta no post do programa. É muito legal isso. E todas as outras coisas que a gente fala da Alura continuam valendo. Esse é o ano, hein? A gente tá no começo do ano. É um momento que as pessoas estão dispostas, né? Elas estão com aquela disposição, aquele gás de mudar de vida. E na Alura você consegue isso, porque você vai aprender um monte de habilidades novas. Você vai ter certificado delas. Você vai colocar isso no seu currículo. Você vai aprender de verdade. Você vai poder falar isso nas entrevistas. E você vai conseguir um upgrade na sua carreira, uma promoção. Ou mudar de área, ou mudar de emprego, ou conseguir um aumento. Ou conseguir entrar no mercado de trabalho se você tá fora. É assim que a gente consegue tantos alunos satisfeitos na Alura por tanto tempo. Porque a Alura ensina de verdade. É uma escola de verdade, com professores e tal. Não é uma plataforma de cursos livres. Escola mesmo. Com professores, com cursos pensados para isso. Com método de ensino pensado para o ensino dessa maneira. Para o ensino online. Com os professores te auxiliando, tirando dúvidas. E com a nossa grande comunidade no Discord. Onde você conhece gente que já tá na área que você quer. Que manda vagas. Que conversa sobre o que tá acontecendo no mercado. Só de você entrar nessa comunidade já vale muito e você realmente vai aprender. Então, alura.com.br e usa o nosso cupom JujubaCast15 ou Jujuba15. Quero ver todo mundo usando o cupom agora, hein? Por favor, viu, gente? Qual é a palavra que tá aparecendo pra ti aí? Olha, ele me deu 7 letras, que são C-R-A-D-E-I-M 2 vezes, 2 M's. E eu tenho que fazer 8 palavras só de 3 letras. Em inglês. Em inglês? Em inglês. Eu já fiz them, ma'am, ram, cam e cad. Faltam 3. Olha, ainda bem que eu não sou bilíngue. Tá difícil esse. Mad não funcionou. Red não funcionou. Rec, de gravar, sabe? Não funcionou. De vez em quando ele reconhece a palavra, mas ele coloca só como um bônus. Não é a que ele tá querendo que você coloque. Ah. Nossa, que difícil. Esse tá bem difícil. Os mais difíceis são os que você ganha mais ponto? Eu não sei, eu não fico contando os pontos. Assim, na verdade, com o tempo que você leva... Nesses desafios, você fica mais alta no ranking. Mas comigo já foi, porque eu perdi a concentração aqui, porque você tava me atrapalhando. Quer dizer, porque a gente tava gravando aqui o programa. É sempre uma honra atrapalhar. Olha, eu coloquei mad, de maluco, sabe? Não funcionou. Ué? R.E.M. R.E.M. funcionou. O que significa isso? Rapid Eye Movement. É aquela tremidinha que seu olho dá quando você tá no sono profundo. E também é o nome de uma banda. É o nome de uma banda? É o nome de uma banda, o R.E.M., que canta Losing My Religion. Ah, é verdade. Gente, eu sou péssima com nomes, eu não sei se vocês notaram. Mac, M-A-C, é uma palavra que existe, mas não entrou. Mac, na Inglaterra, é um sobretudo. Diferente. Faltam só 2 palavras. Eu já nem sei quais as letras que tá aparecendo pra ti aí. Tá bom, a gente já falou tudo que a gente precisava falar nessa abertura? Já, pode... Eu preciso voltar pro meu jogo aqui, que eu já me perdi no ranking. De nada. E semana que vem a gente volta com mais surpresa. Sim, muitas. Mais episódios especiais. Sim, sim. Então tá bom. Então vamos ver essas entrevistas aí. A gente podia entrevistar você no próximo, né? Eu acho que não. Eu não sei, as pessoas não estão prontas pra conhecer a minha pessoa. Se tiver com curiosidade, assina o grupo secreto. Lá que a minha personalidade, ó, parece que é uma beleza. É isso aí. Então vamos pras entrevistas e assina o grupo secreto lá pra você conhecer a Tiara. É isso aí. O Brian já é prata da casa, né? Ele sempre esteve conosco desde as primeiras temporadas, mas a Juvi tá aqui pela primeira vez. E aí eu queria saber, tipo... O que aconteceu na sua vida antes da gente aprender todos os top 5? Ai, pô, aí é muita coisa que aconteceu na minha vida. Eu vou te falar Eu como nasci. O primeiro top 5 que eu vi foi o top 5 de top 5. Agora, tudo que veio antes na sua vida, eu soube porque a gente tem uma parceria lá com o Cellbit. Eu soube que você faz as músicas do Cellbit, que é muito, mesmo? muito legal. Eu não sabia. Que legal. Eu faço as músicas do Ordem Paranormal. Ordem Paranormal, exato. Que legal. E eu sei que você faz isso, e o resto eu não sei. Conta pra gente. Ah, então vamos começar. Como que eu aprendi esse negócio de música? É que eu fui evangélica até 21 anos de idade.
Mas aí depois eu fui saindo da igreja, né? Mas já mexia com música, gravava a galerinha da cidade, as bandas de hardcore. Qual cidade? Volta Redonda, Volta interior do Redonda. Rio, grande cidade. Continua rápido. Quase na fronteira aqui. Vai. Aí eu tava fazendo as músicas, eu criei um canal no YouTube porque eu gostava muito de música. Aí Passou. criei o canal de música, pá! Aí eu entrei na faculdade de psicologia, comecei a usar álcool e drogas. Aí... Claro que é isso que a gente faz na faculdade de psicologia. É o campus de humanas, é isso que a gente espera. Isso e muito incenso, né? Aí, Sim. em algum momento, criei o canal que falava de música. Aí, em algum momento, falei, vou parar de falar de música, eu vou começar a falar sobre comportamento, filosofia, maluquice. Aí, larguei a faculdade, fiquei só fazendo arte. Aí, vim pra São Paulo, bateu pandemia, voltei pra Volta Redonda, criei um TikTok. É uma curiosidade, né, Brian? Porque no início ele fazia top 5 e eu fazia review duvidoso, que era review de comida industrializada. A gente viveu a mesma vida em momentos paralelos. Nossa, Uau. sério? Aí quando trocou, deu certo. Muito Aí, bom. Eu não lembro de você fazer top 5. Eu fazia os top 5, só que era muito diferente, assim. Eu focava mais no texto que eu descrevia as coisas do que nos itens em si. Então os itens eram meio aleatórios e eu ficava tentando fazer alguma graça com cada um dos itens. E eu fiz poucos episódios, eu devo ter feito uns 15, assim. E muitos passados. Eu, fazia um, aí ficava um mês sem fazer, fazia outro. E era um sucesso relativo, assim, pro tamanho que eu tinha na época, e as pessoas sempre gostavam e pediam pra fazer mais vezes. E aí eu parei de fazer, e aí por causa do miojo doce, eu falei, pô, eu preciso provar isso em vídeo, porque eu fazia às vezes provando alguma coisa nos stories e 24 horas depois ninguém lembrava, né? Aí eu falei, não, isso aqui é muito bizarro pra ser esquecido daqui a 2 perder, dias. né? É, eu quero fazer um vídeo. E aí eu fiz o vídeo. E aí depois de um tempo eu vi a Juvi fazendo top 5, e eu falei, ainda bem que eu parei, porque esse é muito mais legal. E aí vou ficar nas comidas. E aí, muito tempo depois eu soube que ela fazia comida também. Foi a minha mesma reação. Nossa, ainda bem que eu parei, porque o dele é muito mais legal e eu tô com gastrite, né? Esse é um ponto das comidas. A gente tem que ter uma vida paralela de atleta de comida, né? Porque Não. senão... Nossa. E você já entra no mercado assim, né? Você vê um Cadê? negócio Qual que é o estranho. negócio? Já pensando também no que você vai ter que... Tipo, você vai ter que comer aqui. Ah, Sim. não. E eu imagino Sabe o novo que... sabor de sneakers? É tipo Mas da eu- vez que lançou a Skull Beats dos signos, aí tive que comprar as 4 e provar as 4 no mesmo vídeo. Qual é o melhor Nossa. signo? Eram 4 signos, porque era cada elemento. Eu gostava muito de fogo, que tinha um negócio meio canela, assim. Parecia um quentão com água de pilha. Era muito bom, assim. Volta, Skull Beats. Era muito bom. Mas, Brian, uma coisa que deve ser legal é porque, tipo, as pessoas ao seu redor orbitam trazendo coisas estranhas pra você. Total. Quando a Jazz vem dos Estados Unidos, ela sempre fala, vou levar tal coisa. Tipo, de pá, né? Sim, é muito bom. E várias pessoas me procuram quando estão em lugares diferentes. Esses dias um amigo que eu não falava há, sei lá, 10 anos, falou, eu tô na África e eu fui no supermercado e achei tal coisa, eu vou te levar. Eu falei, tá bom. E ele não voltou ainda, então não sei bem o que é. Vem aí, Mas vem aí. É legal, assim, quando as pessoas me procuram por causa disso. Mas essa coisa de confusões, não confusões, mas de coincidências temporais, eu tenho uma com a Jess também, que a gente morou no mesmo prédio, lembra? A gente Nossa. morou no mesmo prédio, na mesma prumada, sabe? Eu Tipo, morava no 43 É, e tu morava no 93, no 93. só que 10 anos antes. Caraca. Então, Então, a gente sempre está o que eu gostava de dizer é que a gente morava na mesma latitude e longitude, só não era na mesma altitude. E também não no mesmo momento no espaço-tempo. Exatamente. Mas no Google Maps é o mesmo lugar. Mesmo lugar, exatamente. Mesmo lugar. E era o Exatamente. mesmo zelador, inclusive. É o mesmo zelador ainda. Qual o nome dele? Hilton. Um beijo, Um Will. grande abraço. Eu, um grande zelador que deve ser até hoje. Eu já não moro lá faz uns 2 anos, mas era o mesmo da tua época, assim. E eu acho que o nome do filho do Wilton foi copiado do nome do meu filho. Sério? Aham. Do Wilton ou do Gustavo, que é o irmão dele. E aí eu lembro que quando o filho deles ia nascer, eles falaram assim, a gente achou muito bonito o nome do Eric, tá? A gente pode colocar o nome do nosso filho de Eric. Eu falei, claro, põe. Rolou um Caramba. plágio, rolou um plágio. Plágio, rolou um Não, plágio. não, foi Inspiração, homenagem, tem vários foi Erics, né? inspiração. Vamos Você já combinar. pensou? Vamos combinar, né? Não foi o não primeiro A Eric. gente inventou, né? Não. Aí eles só ficaram, nossa, que legal, que bonito, pode. Tem uma história, assim, no meu bairro, lá onde meus pais moram, que eu passei, sei lá, 20 anos acreditando que a vizinha da rua, 2 ruas após assim, na casa dos meus pais, tinha batizado o filho de Brian por causa do meu nome. Porque tinha visto que meu nome era Brian, tinha achado legal e tinha batizado a criança. E aí tinha essa conversa na vizinhança, assim, uma fofoca de a vizinha copiou o nome do Brian. E aí, muitos anos depois, eu descobri que o nome do menino é Diego. Isso foi muito surpreendente.
Nunca foi Brian. Ele nunca entendeu que você chamava ele de Brian. E aí, Brian? E aí, Brian? Tipo, Cara. Era Diego. 20 anos se passaram com essa fofoca no ar e o nome nunca foi. Nem nunca apareceu. Diego é nada mais hoje que Elon Musk. Né? Quem era Diego? Albert Einstein. Ia ser maravilhoso se o nome dele fosse Fruvis. Você Inclusive, sabe a história do Fruvis? Não sei. Brian, por favor, conta. foi uma vez que eu... Deixa eu só comentar que agora, na portaria deste prédio, quando eu tava subindo, eu soletrei meu nome e o porteiro colocou um F. E aí eu lembrei dessa história. Porque essa história, ela basicamente acontece quando eu vim morar em São Paulo. E eu cheguei no apartamento onde eu ia morar, já tinha alugado, tava tudo certo, só que eu tinha a chave, mas eles não tinham meu nome cadastrado pra me liberar a entrada. Então eu tinha a chave da porta do apartamento, mas não tinha autorização pra entrar no prédio. E aí eu precisei soletrar o meu nome pro porteiro, procurar ele numa lista, ele não estava na lista, e ele falou, não, eu vou escrever teu nome aqui, e aí tu assina do lado, não sei qual o protocolo de segurança que isso já aplica, mas basicamente eu vou criar um nome aqui numa lista que esse nome não tá, ele vai assinar isso é segurança pra quem Né, entra. uau. E aí eu soletrei meu nome, B-R-A, com muito cuidado, e ele escreveu Fruvis no papel. E aí quando eu fui assinar, eu pensei, tá, mas e agora? Eu assino Fruvis ou eu assino Brian? Porque se eu assinar Brian, vai parecer que eu tô zoando ele, não é isso que tá escrito. Pô, é difícil. Eu já tava achando inseguro. E aí ainda vou assinar com uma falsidade ideológica. Aí eu pensei, não, vou botar meu nome mesmo. Aí eu botei. Mas aí ficou Fruvis lá por muito tempo. Eu lembro que Nossa, na velho. mesma semana a equipe de instalação da internet foi lá em casa, aí perguntaram qual nome eles colocavam na rede, eu falei, bota Fruvis. Por favor. E ficou anos. Parece muito o nome de um suco paralelo que é puramente açúcar e água, né? Pô, quero um Fruvis pêssego, porra. Desce aí. Não, hoje de manhã, começaram a me contar uma história e mandaram parar a história porque eu não sabia a história e que eu tinha que escutar aqui. Mas eu odeio escutar as coisas pela metade, é muito complicado pra mim. E me disseram que tu tem alguma coisa a ver com a Coreia do Norte. Ela é uma história um tanto quanto complexa, né? Tinha um blog que era o Não Salvo, não sei se você já ouviu falar alguma Não, vez. por favor, né? Mas era um blog aí das antigas que era uma certa relevância na internet e tal. A gente chegou a ter 1 bilhão de visitas dentro do Não Salvo, né? Foi quando atingiu 1 bilhão, eu deletei o blog. Você deletou mesmo? Obrigada. deletei. Tem que acabar no auge. É assim que funciona, mano. As regras são essas. Tava com essa ideia. Falei, mas não tem mais objetivo. Então, Não Salvo cumpriu o papel dele. E aí foram 10 anos de Não Salvo. Ainda tem um domínio, né? O ciclo está encerrado aqui. Sim. Me mandou bem. E aí o Não Salvo, ele existiu aí durante um longo período e ele fez muito sucesso por duas coisas. A primeira porque a gente postava muita coisa que os outros blogs não postavam. Então a gente tem posts clássicos / absurdos que a gente publicava que mais ninguém publicava. E o segundo porque a gente, acho que foi o primeiro blog a pensar em criar uma comunidade. A gente não só publicava as coisas e deixava lá, e quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou. A gente trocava muita conversa com a audiência. Todos os posts eu botava o nome de quem me mandou a dica, de quem me mandou aquele vídeo. A gente ia atrás dos personagens que estavam participando do vídeo. E aí o Não Salvo foi durante 10 anos o blog mais visitado da América Latina. Ganhamos vários prêmios, várias paradas. Então, assim, foi um negócio que ali durante esse período movimentou muito a internet brasileira. E a gente tinha um quadro que era o Desafio Aceito. O Desafio Aceito era um quadro justamente para isso, pra gente movimentar e mostrar o poder que tinha a internet brasileira. Porque mais que a nossa internet seja uma porcaria, que a conexão seja uma merda, Ah, é o verdade. brasileiro é apaixonado por internet. E a gente é uma força da natureza, principalmente internet. para o mal. E o Desafio Aceito foi criado para isso. Pra gente mostrar o poder da internet brasileira. E aí a gente mudava todas as enquetes que a gente queria no Brasil. Entendi. Qualquer enquete que tava rolando, a gente transformava ela em 2 minutos. Entendi. Então tem um monte de história relacionada a isso. Então a gente tinha agentes secretos em todos os lugares do Brasil. Ao ponto de eu bater boca com o Felipe Neto e no dia seguinte receber um extrato da conta dele no meu e-mail. Nossa, meu Deus Então, do assim, céu. eu tinha agentes infiltrados em todos os lugares, né? Tinha um poder meio esquisito ali. E o Desafio Aceito era feito pra isso, pra juntar essa galera pra fazer alguma coisa. E sempre num aspecto de dar risada, né? Sempre num aspecto de palhaçada. Nunca teve um aspecto, sei lá, político Sim, ou uma outra coisa, né? Porque eu Eu sei- sabia que se fosse pra outro lado,
o negócio ia mudar. O negócio ia desandar. total. Não teve um prêmio de futebol, assim, que você mudou? Teve da FIFA, né? A gente mudou uma premiação da FIFA. Da FIFA? É, não, Vocês isso aí- mudaram pra que lado? Isso pro Brasil. Isso é uma outra história. E aí, um dos desafios, esses desafios aceitos que eu fazia, movimentava muita gente. Mas daí teve um dia que eu falei assim, pô, e se eu fizer um desafio aceito sem eu contar pra ninguém? Nem pra minha própria audiência. Se eu enganar minha própria audiência. Ah, foi assim então que surgiram essas histórias de que até hoje o pessoal do Jovem Nerd fala: aconteceu uma coisa muito absurda no mundo. Não, deve ser o Cid. É por isso que a gente fala isso. Tá. Porque eu comecei a fazer coisas sem contar pra ninguém, sem contar pra minha própria audiência, porque eu queria mostrar que era possível mexer uns pauzinhos ali, inventar uma coisa absurda, e até quem me segue, até quem me conhece, cair. Um dia eu tive essa ideia, e até a Copa do Brasil e tal, e aí eu tive a ideia de criar um Wux de fazer a Coreia do Norte parecer que lá na Coreia do Norte estavam dizendo que eles estavam participando da Copa do Mundo. Sendo que a Coreia do Norte não se classificou pra Copa e não ia participar da Copa. Pra fazer isso, eu fui um pouco além, né? Nossa. Então, eu contratei uma menina da Coreia do Sul pra fazer uma locução. Fiz um vídeo que tem um lip sync, na época não existia deepfake nem nada disso. Fiz um lip sync numa... Eu acho que eu vi esse vídeo. É possível. Fiz um lip sync numa apresentadora norte-coreana. Entramos num satélite coreano, pegamos um jornal coreano, que na época não era tão difícil. Você entrava no Reddit, tinha um manual bonitinho de como fazer. E aí você entrava, a gente baixou todo o jornal coreano. E o jornal coreano, basicamente, era inauguração de parque e tanque de guerra. Inauguração de parque e tanque de guerra. E aí a gente pegou essas informações do jornal, que era gigantesco, foi picotando. E aí eu criei um canal no YouTube 6 meses antes de começar a Copa. E comecei a postar vídeos como se fosse alguém atualizando sobre as notícias da Coreia do Norte. Era uma notícia de um parque, era uma notícia de um campeonato de taekwondo, era uma notícia de um tanque de guerra. Tudo real, Durante 6 meses, fui atualizando isso. E tudo em coreano. Então, a pessoa que entrava, falava, é um canal sobre notícias da Coreia do Norte. Sim, parece oficial. Então. E aí, num determinado dia, eu postei o vídeo fake. Que era o vídeo da menina com lip sync e uma voz que eu contratei na Coreia do Sul. E o jornal dizia que a Coreia do Norte estava participando da Copa do Mundo e não só estava participando, como estava ganhando de todo mundo. Era 5-0 na China, 8-0 nos Estados Unidos, só com grandes potências, né? E, inclusive, ganhou do Brasil de 8-1. Né? Ganhou do Brasil de... Isso antes do 7-1, viu? Foi antes do 7-1, já foi uma previsão ali, pra ficar Nossa, esperto. tu plantou karma negativo. É por isso que o 7 aconteceu. Pode ser. E aí eu publiquei esse vídeo, deixei no YouTube... e usei algumas técnicas de viralização. Uma das principais que eu usei foi pegar perfis de direita no Twitter e pedir para alguns seguidores chaves ali enviarem esse vídeo para essa galera, porque eu sabia que esses caras iam falar, olha que absurdo que a Coreia do Norte tá fazendo. E esse negócio começou a virar uma bola de neve, começou a ser divulgado. Em 24 horas a gente teve 8 milhões de visualizações nesse vídeo. Eu quero saber o seguinte. 2 perguntas. Primeiro, tu dormiu essa noite, assim? Segundo, Não lembro. a partir de que ponto tu começou a ter medo? Peraí, Não, mas tem nunca uma coisa tive. que você não sabe sobre o Cid. O Cid não dorme. Ele só dorme quando a internet inteira vai dormir. Ah, Eu justo. desligo a internet. Justo, é verdade. E aí teve muitas visualizações e aí começou a sair nos jornais. Um dos primeiros lugares a noticiar foi o New York Times. E aí saiu no New York Times e acabou, né? Acabou, Aí verdade. BBC, saiu na CNN, aí começou a sair no Brasil, Veja, Globo Esporte, o Globo. Assim, todos os lugares do mundo noticiaram esse absurdo. Eu tô Sem pé nem retroativamente preocupada contigo. Eu sou perigoso. Não contigo, mas por ti, porque assim... Não, sempre tive tranquilo. E aí, esse negócio virou uma coisa grande. E chegou ao ponto de eu receber uma mensagem da embaixada norte-coreana dizendo que eles adoraram, que acharam super engraçado e isso só provava que a imprensa do Ocidente era uma grande piada. Meu Deus! Então, assim, virou uma história... Essa história virou um patrimônio da internet brasileira, né? Mundial. E é interessante o caso, que é pra você ver como é que funciona também o jornalismo digital, né? Porque, assim, total. os grandes jornais publicaram e tudo mais,
E algum tempo depois, eu fui descoberto, né? Eu falei, vamos ver até onde vai. Eu fui segurando. Passou alguns dias e uma pessoa descobriu, num Reddit gringo, um cara percebeu que tinha uma palavra que a jornalista falava que não existia na Coreia do Norte, só existia na Coreia do Sul. Um erro de tradução ali, né? Erro não, né? Mas quando eu passei o texto pra mim, eu não sabia que esse era o Ah, tu não o fim. contou. Nossa, que vítima. Que Não vítima contei, infeliz dessa né? história Ela inteira. só tava trabalhando, só. O rosto dela não tava lá. Não, Tá tudo então bem. assim... Não sei se tá tudo bem, mas eu esse cara espero que sim. começou a desconfiar, e aí os caras, pô, pode crer, é verdade. Aí começaram a achar algumas outras coisinhas. Ali, pô, olha esse frame aqui. Porque assim, o vídeo em si, ele tá muito bem feito, mas Sim. se você... É que as pessoas Se você sempre querem desconfiar- acreditar. Sim, né? sim. Ainda o mais olhar da quando se desconfiança fala... é outro. Ainda mais quando você fala em Coreia do Norte, que tem histórias totalmente absurdas que a galera conta, que o ditador falou que existe unicórnio. E o povo aqui que quer acreditar. É óbvio que isso é uma mentira, né? A galera quer acreditar. Então a galera começou a pegar alguns pontos. Por exemplo, tem uma hora que aparece a torcida da Coreia do Norte num estádio cheio, né? É a torcida... E, na verdade, era só a torcida do Chile, que tem as mesmas cores da bandeira da Coreia do Norte. Eu peguei os torcedores do Chile, de costas, apaguei os nomes em espanhol das camisetas na edição e conseguimos fazer um... apareceu um telão da FanFest na Coreia do Norte, com o Kim Jong-un dando um tchau, assim, um telão da FIFA. Sabe, não tem nem... Então, assim... Foi uma superprodução. Foi uma superprodução, né? Rolou uma ideia um pouco mirabolante demais, até. Eu entendo, e nem acho, não dá nem pra crucificar os jornais que escreveram como se fosse verdade e tal, porque realmente foi bem produzido e eu acho que dá pra cair. Mas é engraçado você entender como é que funciona a via do jornalismo sobre o assunto, né? Quando eu vi que iam descobrir, eu falei, vou fazer um vídeo explicando que fui eu. E aí fiz um vídeo, eu como repórter na Coreia do Norte, com fundo da Coreia do Norte, Tá. e eu como repórter, galera, eu sou o Cid, bababá. Na verdade, esse vídeo foi produzido pelo Não Salvo, foi uma brincadeira, né? Expliquei como é que a gente fez, tudo bonitinho. E aí, os grandes jornais, inclusive o New York Times, quando percebeu que tinha sido enganado, começaram a editar os títulos da matéria. O título que era... Governo norte-coreano, sei lá, no governo norte-coreano diz que estão participando da Copa, começou a ter um supostamente um velho golpe, né? Porque a internet tem essa molezinha também, né? Antigamente, se você fizesse uma coisa dessa, escrevesse uma coisa errada no Tava jornal, impresso, acabou. no dia seguinte você tinha que fazer uma errata desse tamanho, total. se humilhando, né? Na internet você não precisa pedir desculpa, você vai lá e edita. Hoje em dia eles até põem no final assim, esse texto foi editado e tal, mas né? Não é a mesma coisa? mais fácil, né? Não. Talvez seja um dos casos que mais deu bagunça aí no rolê. A galera, Cid, você vai criar um incidente diplomático e tudo mais. Mas no final das contas, duvido muito que alguém tenha se importado com isso. Mas tem um detalhe interessante, uma curiosidade dessa história. Na época, eu tava com o Não Salvo ainda e tal, e eu tinha uma cena que eu ficava monitorando, porque a gente tinha já muita visualização, mas eu tinha um objetivo que era ter pelo menos uma visita em todos os lugares do mundo. Todos os países do mundo. Ok. E eu nunca tive uma visita na Coreia do Norte. E assim que eu publiquei o vídeo, eu falei, pô, será que alguém da Coreia do Norte visualizou? Fiquei com essa... Entrei no Google Analytics e eu tive 66 visitas na Coreia do Norte. Consegui completar o Mapa Mundi pela primeira vez nesse dia. E aí depois eu fui pesquisar e a Coreia do Norte tinha 600 e poucos computadores com acesso à internet. Você todos tinha 10% da internet 10% do país inteiro, e todos sim. eram militares sim, claro, ou para com jornalistas, certeza, né? absoluta, claro. E aí eu atingi 10% dos computadores com internet na Coreia do Norte. Interessantíssimo, né? Foi muito bom. Não, e você ensinou uma grande lição pro mundo, né? Tipo, você não acreditar em tudo que você lê na internet. Nem no Foi Cid. didático, com certeza foi ninguém didático, aprendeu. mas não sei como que tu conseguiu segurar esse segredo por tanto tempo, eu certamente surtaria, e quer dizer que existe alguém que é imune à ansiedade, pelo jeito. Eu queria contar a história do milkshake chamado Wanda. Porque não é um milkshake Que chama Wanda. que se chama Wanda. Putz. Sim, a gente tá... O Samir já teve com a gente algumas vezes, mas vocês como um grupo... Né? O Samir já teve com a gente carreira solo, mas vocês como um grupo, como banda, é a primeira vez. Eu queria apresentar, assim, tipo, como isso aconteceu, como o universo conspirou para que vocês três se encontrassem e essa maravilha surgisse pra Podosfera. Foi um puxando o outro, né?
Sim, eu acho que nós três já tínhamos individualmente desejo de fazer podcast. E era raro, né? Não, na tá, época. mas peraí, nós três aonde? Onde vocês estavam? Vocês são vizinhos? Não, Pois é. em São Paulo, cada um no seu mundinho. Eu já conheci o Felipe, Da onde? porque eu sou amigo do ex de Felipe. Na época eles eram casados. Eu e... conheci o Samir no show da Beyoncé. Ah, é? Que a Beyoncé põe o microfone Foi na pra boca falar do alguém aqui em Samir, São Paulo. E ele fala, Samir! A Beyoncé faz, Samir! No show aqui em São Paulo, 45 mil pessoas. Aí eu virei pra Kisley, meu então namorado, e falei assim... Quem é essa palhaça? Olha, é o Samir. Eu falei, não é possível que você conheça essa pessoa também, essa gay, não é possível. Aí estávamos saindo do show, eu conheci o Samir, mas eu lembrei que você fazia coisas com Don't Skip, o Inagá, que eu Ednei fazia alguma coisa no Campus Party com você. Eu falei, acho que eu sei quem é. E aí eu conheci o Samir daí. Foi Você daqui a primeira vez que Você sabe que ontem eu tava falando com a minha cabeleireira, eu falei assim, amanhã eu vou gravar com o Wanda e tal. Não falei vou gravar com o Wanda. Eu falei assim, amanhã a gente vai gravar e vai ter um amigo... Ele tava me falando que ele é fã da Beyoncé. E aí eu falei, eu tenho um amigo que eu vou gravar com ele amanhã, e ele foi no show da Beyoncé, e ela falou o nome dele. Aí ela falou assim, e qual é o nome dele? Aí eu falei, Samir. Eu já vi, Samir. Nossa, virou trademark. Todo Também ano. conhecido como a pessoa que foi chamada pela Beyoncé. Todo ano, no mês de fevereiro, esse vídeo volta, porque aí faz aniversário desse vídeo, aí as pessoas voltam a postar, não sei o quê. Pô, mas é uma lembrança ótima. Não, maravilhosa. E agora, só depois de 13 anos que eu emoldurei com a toalha. Já não fazem sei. 13 anos. 13 anos. 14, né, agora esse ano. Foi Gente. 2009. Uau. 14 anos esse show. Aí eu queria fazer um podcast, assim como o Samir queria fazer um podcast. Queria fazer Aí um eu falei com o podcast. Kiz, eu falei, eu tô com vontade de fazer um podcast. Aí ele falou, o Felipe tá querendo fazer. Aí eu fui conversar com o Samir, a gente, mas não isso. vai ser só nós dois, vamos fazer uma. Não quero duas gays só falando, vai ser insuportável. Exatamente. Já com pedido de desculpa pra todos os podcasts que são exatamente assim. Exato. Eu quero nem saber. Me conte uma fofoca. Me conte uma fofoca. As gays falando. Quero nem saber. Gente, Me Conte uma Fofoca é maravilhoso. Será Sim, que é será? mesmo? Será Vamos que é debater mesmo? sobre isso. Chique. Eu amo. Vocês. Mas aí ele falou, eu conheço a Marina. E aí... Eu já queria fazer um podcast também. Que Eu legal. falava pro Gente, Samir mas isso. há 9 anos. Por que vocês queriam fazer podcast há 9 anos? Ninguém sabia. A gente Eu não sei o que deu. Porque era underground, era um negócio. Eu não vi podcast. The Read, que a gente Eu ouve vi The até Read, hoje, que era um eu podcast, ouvia é um podcast nessa de época. cultura pop também. E aí eu ouvia muito pra ir pro trabalho. Eu sempre atravessei a cidade, assim, passei muito tempo no transporte. Então eu ouvia podcast e conheci o Samir trabalhava com meu ex. Aí a gente sempre ficava fofocando de podcast. Sentava lá na mesa e ficava lá. Você ouviu essa semana que falou tal coisa, tal coisa, tal coisa? E o Felipe eu já conhecia. Vai contar de Do novo. papel pop. Não vou contar. Não vou contar. Aqui é o lugar. Ela só me humilha. Ela falou que me encontrou na rua e falou comigo e eu não falei nada com ela, eu passei direto. Não é essa a história? Te conheço? Eu te conheço e fui Não, passei eu já conhecia ele de ver nos eventos, de ver por aí. Eu vi no Rio uma vez, eu fui pro Rio e você tava andando lá na rua e eu fiquei, é o Felipe. Aí, tipo, eu falei, eu acho que eu vou falar. E passou andando rápido assim. Nossa. Inacessível. É que eu não quis falar com você, eu só simplesmente passei e você não teve coragem. Não? Mas o elo é o Samir, então. Eu sou aqui, ó. Ela é o Samir. Não, aí o que a gente fez? Porque eu perguntei, eu e o Felipe, a gente já tava tendo conversas, de tipo assim, mas quem que, né, a gente tem que ter uma menina e tal. E eu lembro que eu perguntei ao Ian, que na época era da falei assim, a gente tá procurando uma menina, né, que a gente quer que... Aí ele falou, poxa, é a Marina. Eu falei, nossa, verdade, eu já conhecia ela. Só que a gente também nunca tinha sentado pra realmente conversar por muito tempo. A gente trocava algumas conversas, mas muito por alto, mas a gente não sabia se a gente teria uma química pra um podcast. Entendi. Aí ele falou, Marina, eu falei com o Felipe, legal. Eu já ouvia o Nerdcast há muitos anos, porque, né, já tinha 10 Nerdcast anos são os... quando a gente queria fazer. Não, eles já tinham, sei lá, muitos, né? Eles já deviam ter uns Sim, 6. sim. Muitos. E aí, falei com o Felipe falou, deve ser legal, Aí tá vamos passando marcar legal. uma pizza nós três. Vamos marcar pra sair comer uma pizza e ver se vai dar química, né? Da gente conversando. Posso fazer uma perguntinha? Que eu tenho curiosidade. Vocês sempre tiveram esse tema na cabeça de pop e tal? Ou por algum momento vocês falam, putz, se a gente fizer sobre culinária, sei lá, passou alguma coisa pela cabeça? É porque acho que é uma paixão Sempre dos foi três. assim. Eu apresentava um programa de TV de cultura pop. O Felipe tem o papel pop, o Samir Eu tinha tinha o um Don't blog de Skip, música, que era o blog de música. Então, mas poderia... Porque o Felipe também é super fã de música e tudo. Eu sou
Sou Wander. Mas e assim, tipo, poderia ter ido pro lado da música. Poderia, tipo, ter feito só de música. Mas vocês foram... A gente queria coisa abrangente. Né? Aí a gente foi comer pizza, comemos 3 pizzas. 3 pizzas. Aí o papo assim, foi, rendeu. E aí a ideia de criar o podcast, a gente pensou mais em revista de variedades. Por isso que o Mary, o Lots, o Up and Down. Putz. O Me Ajuda Você entendeu? Lembra Wanda. que Esse é o sobe segredo. desce? Aham. Aí carta aos leitores é o Me Ajuda Wanda. Total. E a matéria principal, que é o nosso quadro, o primeiro, O foi a minha centro. casa. E aí Olha. o nome legal de cultura pop, o nome foi uma palhaçada. Cada nome horroroso que a gente teve. Depois de 3 pizzas. E aí o milkshake chamado Wanda foi em homenagem ao filme, né? Que todo mundo sabe. E o milkshake é uma coisa muito pop. E é uma mistura de coisas, de assuntos. E a gente queria um nome que fosse muito diferente de qualquer coisa. Sabe? Realmente que as pessoas ouvissem e falassem, que? Se a gente pudesse mudar, seria Tipo o nome mais o quê? que pode alguma coisa, porque tá mais na moda. Mas a gente mantém. Eu acho que se hoje em dia, nessa época, como Pode dele. podcast nessa época não dava dinheiro. Não assim, era. Não era negócio pra ninguém, né? Então era uma coisa quase que mais anarquia, assim, mais palhaçada. Eu acho que Sim. se hoje em dia a gente fosse criar, a Você gente pode dela. a gente ia pensar uma coisa mais mercadológica, sabe? Não ia ter esse nome. Mas o fato de vocês terem mostrado aí, hackear o formato, é uma revista. É mesmo uma revista. Que legal isso. Era isso. É a minha, Sua a minha revista obsessão. eletrônica. Não é? A revista eletrônica. Nossa, revista. Áudio, sua revista em Assim como o áudio. Fantástico, nós somos uma revista. Sua revista eletrônica semanal. Eu acho que o nome é maravilhoso. Eu acho que a melhor coisa é o nome. Porque eu fui ouvir por causa do nome. Eu preciso ouvir podcast que tem esse nome. E é legal que a gente vai no coração de quem sabe que é cultura pop com o nome desse. Porque a pessoa está, mas tem um filme que chama Tem Um um Peixe filme, chamado Wanda. Então, Não, e deve ter- tem gente até que pergunta, vocês conhecem, sabia que tem um filme? Nossa, aí... Oi! Ai, meu Deus, o processo vem. E aí Deus. ficou esse nome. E aí Legal. E deu certo o papo. Às vezes a gente tá gravando sem ânimo algum, senta os 3 pra conversar e vrum, E a gente vai. anima. E a gente. O podcast, eu acho que a gente mantém ele até hoje, porque eu acho que, mesmo quando a gente tá nesse momento, não tô muito afim hoje, a gente se anima gravando, né? Eu acho que a gente consegue ficar feliz gravando. Acharam a química, né? Bom, também, né, as 3 pizzas, e vocês falando por horas e horas, já deu pra perceber que ia ter pauta, né? Sim. É muita coisa. Porque... E muito chocolate gravando, já que tem que falar de doce em algum momento desse programa. Martim, tipo, você falou que você era um jovem de 19 anos. 20. Anos. Exato. E você fazia o que antes? Eu sofria na faculdade De quê? engenharia de produção, De engenharia de produção. que era uma tristeza na minha vida. E aí, o que fez você falar assim, quer saber? Eu vou juntar minhas coisas, vou pro estacionamento do Pacaembu e tentar entrar no Masterchef. Tudo começou quando eu era um filhote Eu pensei a mesma coisa, eu me segurei tanto. e eu adorava já cozinhar. Desde pequenininho, putz, eu comia muitas coisas que minha tia-avó fazia. Então eu era aquela criança que era um pesadelo dos pais. Eu ia pro restaurante e falei, eu quero um risoto de cogumelo, quero camarão grelhado. E daí meus pais, não, come o bifezinho aqui, vai, pelo amor de Deus. Come come o menu chiquenitos, caramba. criança do inferno. Criança do inferno que fica pedindo risoto de cogumelo. E daí eu fui pegando esse sabor pra comer coisas diferentes e Tô tudo nem mais. vestida pra sentar do lado. Enquanto isso, eu tava comendo lixo, gente. Por isso que os sabores foram muito... areia, Muito terra. salamito. E daí eu fui criando esse gosto por comer coisas diferentes e comecei a querer cozinhar também. E daí um belo dia, eu tava assistindo Copa do Mundo na Band. Pra que isso? Eu não sei, mas eu tava. E daí apareceu a chamada do Masterchef. Venha se inscrever e se tornar o melhor cozinheiro amador do Brasil. E eu lembro que foi, pô, que legal. Mas daí minha ex-namorada na época falou, mano, você tem que se inscrever, você cozinha mó bem, mano. Você vai fazer nossa, várias coisas legais. Eu falei, olha, não vou me inscrever, pô. Chato pra caramba, esse negócio de ficar gravando vídeo, né, pra mim. Eu vou gravar pra você. Eu falei, então tá bom, se você gravar, mandar minha inscrição, eu vou. E daí foi o que foi, ela fez e foi indo, fui passando das fases, e quando eu vi eu tava lá dentro, eu fiquei tipo, sabe o GIF lá do John Travolta, que ele fica tipo, what I'm doing here? Porque eu fiquei totalmente assim quando eu cheguei a começar a gravar, porque não deu tempo nem de cair a ficha, de tão rápido que foi acontecendo as coisas. E foi assim que eu fiquei 12 horas em pé no Pacaembu pra fazer a primeira prova, que foi bem horrível. Você pensando, tá, mas mesmo assim, eu vou ficar aqui.
Foi muito legal, porque na fila eu fiquei amigo do Mohamed. O Mohamed tava logo atrás de mim. Mohamed é um querido também. Mohamed, meu brother, assim, pô, adoro ele. Ele tava todo tenso, ele falou, que eu me inscrevi, me chamaram aí de última hora, porra, e você quanto tempo, tudo mais. Você fez a outra gravação? Eu falei, pô, eu te fiz um teste de câmera antes, tudo mais. Falei, porra, eu não fiz, será que vai dar certo? A gente ficou trocando ideia, minha ex-namorada tava comigo também. Foi passando o dia. A gente foi conversando com outras pessoas, eu vi pessoas que fizeram decisões horríveis. Tipo o quê? Teve gente que levou, sei lá, peixe cru pra ficar 12 horas em pé e o cara abria a geladeirinha e ficava com uma cara de tenso, assim, já subindo aquele cheiro de peixe podre. Cara, por isso que eu trouxe um cuscuz marroquino, né? Porque ele aguenta ficar 12 horas na minha mochilinha térmica. E teve gente que, nem guardou direito. Levou tipo, enfiou numa sacola verde no mercado, num isopor e falou, não, vamos lá, vamos cozinhar aqui. Vai dar certo. Vai dar certo. Ele não deu, né, pra muita gente. E aí, por que você foi fazer farofa de morango? Farofa não, risoto de morango. Olha só. Será que o Brasil tá pronto pra uma verdade que eu nunca falei? Olha, na verdade, eu menti um pouco quando eu entrei no MasterChef. Cara de tenso aqui. Fui um precursor da ideia de fazer storytelling, né? E daí, quando eu falei, putz, eu não posso falar que eu vi no YouTube essa receita de risoto de morango e foi uma boa ideia, né? Então eu criei toda uma história, falando, não, foi uma receita que meu avô trouxe, meu avô era italiano mesmo. Você fez um... Fiz um storytelling, mas eu nem conheci meu avô morreu antes de eu nascer. Daí eu falei, não, meu avô trouxe essa receita da Itália, que era um risoto de morango, que ele ensinou pro meu pai ensinou pra mim, meu pai nunca fritou um ovo na vida dele. E daí ficou legal na câmera. Ficou bom. Mas na verdade eu peguei... Corta dele falando isso pra câmera, pro pai assistindo na plateia, o pai tipo... Mano, não! Então agora a gente vai colocar o seu pai pra fazer com você! Vem, pai! Ferrou. Então, e é legal porque assim, é uma receita que, claro, eu testei várias vezes antes. Eu lembro que antes de fazer no programa sacos e sacos de arroz de morango, porque eu queria testar pra ter ela perfeita, né? E todo mundo fala, nossa, Martim, é boa pra salgado? caramba. É tipo só um Aí tá, é um prato. Ele é mais ou menos tipo o aligô do Alex Atala, que ele é um entre pratos, assim, pra entrar na sobremesa. Eu falo que ele é um prato que ele não é tão salgado e nem tão doce. Ele tem parte de um agridoce. Ele é bom pra limpar o paladar, pra depois entrar numa sobremesa. Ele é um prato mais leve. Eu gosto muito, é muito bom. E com vieiras fica uma maravilha. Combina muito. Eu tenho uma combinação muito surpreendente. Tipo, chocolate branco vai com vieira também. Exato. Aquele caramelizado, você pega e queima o chocolate branco. No forno, né? Um tempinho. Uma delícia. Tá bom. E daí teve uma parte também que... Então aí que tá o grande problema, que acharam que eu ia entrar no MasterChef como se eu fosse um cara babaca. Porque fizeram várias perguntas pra mim. Tipo, a Paola falou assim, você sabe qual é a loucura? E daí eu falei, não, a loucura de entrar no MasterChef, pô, acho uma outra coisa. Não, a loucura de fazer esse prato, deu. Isso aqui é loucura? Daí... Só que eu falei tudo numa boa e parecia que eu era um cara mó babaca. Daí eu fiquei meio... é mesmo. Então... É mesmo, eu achei isso um pouco... Não, tô brincando. Não, mas todo mundo fala, nossa, Martim, foi muito babaca, porque, tipo, daí a Ana Paula também chegou pra mim e perguntou, é tão novo e tá aqui, o que você acha? Eu tô aqui por ter um motivo, né? Daí eu... Você falou isso? Eu falei, daí eu fiquei, cara, eu não sou assim, eu sou mó tranquilo, daí eu fiquei... Eu ouvi o programa e falei, cara... a câmera, o personagem... Exato, entrou um personagem maluco que depois morreu, né? Porque durante o programa eu era tipo assim, senhor, chefe, ok. Mas eles incentivam esse tipo de você ter uma personalidade mais forte, então vou te tirar mais do sério. Justamente pra forçar a mão, porque querendo ou não, reality show é meio isso, né? Tipo, eles focam numa micro especificidade de uma pessoa... E, não, vamos mostrar que essa pessoa é assim. Laís, se você tiver qualquer coisa que você queira falar sobre o programa, fala no meu ouvido aqui que eu falo pro pessoal. Não, acho que eu posso falar. Eu posso falar algumas coisas também, não polêmicas. Você também, você falou que você era designer de UX. É. Mesma coisa, que você falou assim, não, já sei, eu vou no MasterChef. Como é isso na vida de alguém? Eu sempre gostei muito de cozinhar, sempre cozinhei. Não sei qual foi o primeiro prato que eu fiz ou a primeira lembrança na cozinha, porque eu sempre estive dentro da cozinha. Eu tenho uma lembrança muito cedo que eu gosto de contar, que é da testa queimada, que eu gostava de fritar ovo, eu era menorzinha que o fogão, assim, ó. Então eu jogava a manteiga ia no ovo, na cabeça. Então eu sempre gostei muito. E gosto muito de cozinhar para as pessoas também, aí meus amigos, né? Acho que com você foi assim também, todo mundo incentivava, porque quando a gente gosta de cozinhar, né? Eu era coagido a cozinhar para as pessoas. E aí o pessoal falava, por que você não se inscreve no programa? E aí eu morava fora, vim pra cá por causa da pandemia. Aí eu tava no Brasil e pensei, vou ficar por aqui. Morava na Alemanha. Eu tive muita sorte de ter formado em design e ter entrado em UX, que acho que é uma área muito boa mesmo. E abre muitas portas pra ir pra fora do país. Então eu fiquei 7 anos trabalhando lá.
E quando voltei por conta da pandemia, trabalhando de casa daqui, eu me inscrevi porque eu pensei que eu ia ter, né, ia ficar aqui mesmo, ia dar pra gravar. E deu certo, foi meio assim, sem muita expectativa, sabe? Aí passei a primeira, segunda fase e ganhei. Tá aí, né? Ganhei. Foi num dia de cada vez. Aquele O troféu de Masterchef Brasil. Um curso na Cordon Bleu. Eu adoro quando Você fez o curso? Ainda não, vou começar. Quinta-feira eu vou lá na Le Cordon Bleu. Aqui em São Paulo? Sim. É tudão esse curso. Oh, eu não fiz, mas é lindo. É muito legal, assim. Eu assisti uma aula lá uma vez. Ai, que legal. Eu acho que foi em Wellington, na Nova Zelândia. Ai, que legal. E aí a gente foi assistir uma aula e foi maravilhosa, assim, tipo... É impressionante como eles são bons, assim. Ele fez um bolo de morango. Era uma aula de patisserie. Patisserie é um lance complicado, né? E ele fazendo umas coisas super complexas, assim, um monte de processos. E os alunos todos anotando, assim, e ele fazendo... Ah, não sei o que, vou lá, vou colocar no Ultra. E aí ele provou pra gente servir. Tava uma das melhores coisas que eu já comi. Foi muito Que legal. Foi muito, muito impressionante. É muito bonito, muito apaixonante mesmo, né? Então, apesar de ter sido muito feliz na minha outra área, e profissionalmente tava ótimo. Só que eu ainda achava que não tinha muito a ver comigo, porque eu tive uma criação totalmente diferente. Eu ganhei um computador quando eu tinha 18 anos. Assim. Agora, sobre o programa em si, sobre personagens, eu acho que é muito real, assim, as coisas que passam. Não tem nada editado a ponto de mudar totalmente o que acontece. Mas existe, sim, essa... Porque é um reality show e ele precisa ter personagens. Então, eles encontram pessoas que vão se encaixar naquelas personas que eles já têm, né? Então, precisa do malvado, precisa da boazinha. Então, às vezes, surpreende. A pessoa que era pra ser malvada não é tão malvada assim, como foi o seu caso. Comigo também, eu acho que eu entrei... Eles tinham uma expectativa, porque eu entrei muito tímida, extremamente tímida. Eu não conseguia falar de vergonha da câmera. E aí, depois eu fui me soltando mais e eu falo muita bosta. E a maior parte das coisas que eu falo não é pra ser levada a sério, mas aí naquele cortezinho, parecia que eu era, às vezes, muito filha da puta. E não era a minha intenção, era porque eu era uma grande bobona mesmo. Mas tem um pouco disso, sim, eu acredito. Pra ficar emocionante de ver, né? Quando eu assisto Masterchef, eu fico lendo a edição que tá ali por trás, assim. Então, dá pra ver direitinho quando alguém fala alguma coisa, fala assim, tipo, fala isso de novo, mas sério. Né? Exatamente. Dá pra ver que rola isso. A gente precisa mostrar que você tá com pressa, faz aí com pressa. E dá pra ver muito quando eles estão usando o áudio de uma cena com a imagem de outra. Sim, toda hora. Que mais tem. E dá muito pra sacar. Às vezes dá pra ver uns erros. Porque você vê que o processo tá no começo e o áudio já é do final. Porque assim, ninguém lá é ator, né? Não. Eu consigo ver o momento que o produtor falou assim, fala de novo. Fala mais uma vez. Não ficou bom, fala de novo isso. E rola isso, não rola? Quando vocês estão gravando aquele comentário depois. O comentário depois, sim, muita coisa. Tudo é o que a gente fala mesmo, tudo aquilo. Não, ok. Mas às vezes, por exemplo, a gente falou esse comentário, às vezes, numa situação, e aí eles, na edição, colocaram em outra situação. Que também desencaixa. Dá na cara que tá acontecendo. É muito assim, tem horas na nossa edição, principalmente, que era a primeira, que a gente não sabia ainda como era o formato de corte e tudo mais. Então a gente ficava muito assustado com o microfone na lapela a todo momento. Então, se a gente queria falar qualquer coisa pra alguém, assim, a gente tava no camarote lá em cima, a gente chegava, botava a mão aqui na frente, sem que, meio que discretamente, falava, ó, olha isso, tá vendo o que tá acontecendo lá embaixo? Daí o diretor já vinha na gente dar um pito, ó, não cobre o microfone. Fala no microfone. Tem muitas essas coisas, porque eles gostam de pegar esses insertos quando você tá distraído, que você esqueceu que tá sendo filmado. Sim, exatamente. Aí que você fala umas coisas que você... E o que eu falo, é um reality show no final de tudo. Tipo, os arquétipos têm que ser construídos. E assim, não tem uma direção específica. Tipo, o diretor chega pra você, ó, Martim, você tem que ser... Hoje você vai ser Hoje você vai ser um filho da mãe. Não, você não tem esse tipo de coisa. Ele vai deixando acontecer e você vai se adaptando. E eles vão fazendo as pegadinhas. A maior parte dos depoimentos é o quê? É o produtor te cativando pra contar uma história... Eu vi que aquele certo momento você estava discutindo com tal pessoa, me conta um pouco mais. Você falava, não quero responder sobre isso. Não, você tem que responder. É o que eu falo. E como eu trabalhava com muita entrevista na área de UX, a gente sabe muito bem como você faz uma entrevista para ela não ser enviesada, né? Como você formula as perguntas, para que você não tendencie, não faça aquela pessoa falar... Joga tudo fora, faz o contrário. Sim, e lá é assim. Então eu ficava muito, tipo... Porque o programa precisa ser interessante. Então eles falavam, eu vi que naquele momento você estava muito emocionada. Conta pra gente como foi ter aquela emoção naquele momento.
E às vezes você nem tava emocionada. Mas aí você falou, eu tava Agora eu tô. emocionada. Então eu tava emocionada, foi muita emoção. Aí só aparece você, realmente. Eu entro na cozinha, eu estava muito. Você tem que E falar sempre assim, né? Nossa, e falar no presente é horroroso. Eu falo, eu estou cozinhando 2 camarões. Daí fala, não, porque eu fiz. Não, Martim, volta. Eu estou fazendo... Então você fica meio que um dublador do Discovery Channel, você fica... Dá pra ver. E daí eu peguei um cachorro Eu entro na cozinha e de repente eu vejo uma coisa... Uau! E às vezes você tá cansado, né? Porque a gente grava depois. Dá pra ver que tá gravado E usar a depois. mesma roupa. Usar a mesma roupa, É a pior coisa. Tem 3 dias de gravação pra um episódio. Então, é o primeiro dia de gravação, que é a primeira parte do programa. O segundo dia de gravação, que é pra segunda parte do programa, que é a eliminação. E o terceiro dia de gravação, que são os documentários aí, toda a parte de depoimentos. Então, você tem que estar usando a mesma roupa. Então, se você vai com uma camiseta estampada, tipo assim, Oi, eu sou o Martim, você vai ter que usar ela 3 dias seguidos. E Suja, cozinhando, suada. suado, fedido. Então, Fritada. começamos a desenvolver também a técnica de usar camisetas básicas, tipo preto básica, que você podia trocar no meio-dia. Ah, eu não fazia isso não. Olha lá, hein? Daí... E você tinha que fazer a mesma make e mesmo cabelo, que era sempre diferente. E eu caprichava, gente, porque eu sou então. uma drag Isso queen. é mais difícil. Falando em drag queen. Falando em drag queen, eu adorei ela aí, gente. Ela puxa todas as sardinhas que a gente precisa. Ela é muito legal. É maravilhoso. Não, eu tô Ai, falando. obrigada. Alguém coloca um microfone na frente dessa pessoa. Não faz isso não. dia. Vai me expor Só pérola, cara. Fazer o lá e esquece. Teve uma outra coisa que eu percebi também na primeira temporada. Tiveram algumas provas que eles desencanaram do tempo. Eu acho que depois que se saiu, assim, tinha umas provas em restaurante que eles, tipo, não, ó, gente, termina aí de fazer, porque senão não ia sair. Senão o negócio não ia ficar pronto. É que eu falo, por ser a primeira, eles erraram a mão na dificuldade de várias coisas. Então, eles tinham no pensamento, porra, que legal se a gente colocar 5 caras que nunca pisaram numa cozinha pra fazer um jantar pra 80 pessoas num restaurante profissional. Todo mundo se olhando, nossa, vai ser mó legal, vai ser mó legal. Vai ser legal. Não, vai ser horroroso. Pra câmera vai ser ótimo. Então, todo mundo ficava tenso pra caramba. As externas que eles estão fazendo hoje em dia, eu acho que já estão, claro, numa maturidade do programa, que são bem mais alocadas. Nossa, coisas assim, tipo, fazer tudo embaixo de um sol queimando. Sim. Isso é o tempo todo. E a gente precisa se dar, por exemplo, provas externas. Às vezes o vento de um lado, ele tá soprando muito mais. E aí tem uma equipe ali onde tá o vento soprando mais que apaga o fogo toda hora. E aquela outra equipe. Então tem todos esses eventos macroambientais que a gente não controla. Quando tá um baita frio, você tem que ficar usando camadas de casaco, você não se mexe. Nossa. A primeira do exército que a gente fez lá, que era pra 150, 200 Que loucura aquilo. Cara, a gente tava no meio de um descampado de Campinas, batendo um vento horroroso. E eu tava com aqueles casacão forte, não conseguia cortar as coisas, que eu tava parecendo um bonecão de posto, assim, tipo... Então, tem muitas provas assim. Boneco de Olinda, né? Outra diferença que teve também na sua temporada pra mim foi que a gente ficou... Mais bem feito. Não, também. Tô brincando. Imagina, Mas sim. tinha mãe demo. Brincadeira, Não, é que a verdade. gente ficou no hotel, né? Como é que fala? Encarcerado lá. Vocês tinham hotel? Não, existe uma palavra melhor, né? Confinado. Confinado. Big Brother Brasil aí. A gente ficou confinado no É hotel. mesmo? Eu não sabia. Não podia ver ninguém. O hotel era bom? O hotel era legal, tinha uma cozinha pra gente treinar, tipo, uma boquinha de fogão, então já dava pra treinar. Legal. Era. Bacana. Foi bem imersivo. Então, aí que tá, isso é muito bom pros participantes que vêm de fora, né? Sim. Porque tem uma galera da minha temporada que veio do Belém do Pará E aí? e não tinha onde ficar em São Paulo. Tipo, tinha que se virar. E, galera saiu do emprego. A ajuda de custo que tinha era, mano, pífia. Cara, daí a pessoa ficava tendo que dar um jeito pra ficar em São Paulo, ficando na casa de outras pessoas que moravam aqui. E, cara, isso já é um desgaste mental e físico pro dia a dia. Absurdo. Eu, tinha conforto de estar do lado da casa dos meus pais. E, cara, mesmo assim eu sofri pra caramba. Imagina essa pessoa que veio de longe, passou, sei lá, 2, 3 meses, que é o tempo de gravação. Cara, é raro, sem dormir direito, dormir no sofá, cara. Não é fácil, não é fácil. Nesse ponto eu acho ótimo, porque dá uma nivelada ali, pelo menos no ambiente que todos os participantes estão. Então, eu acho que isso torna um pouco mais... Querendo ou não, você coloca um equilíbrio, ali é. entre as pessoas, né? Justamente porque uma pessoa que mora em São Paulo, uma pessoa que não tá acostumada com aqui, poxa, a diferença que você tem de familiaridade de chegar até o estúdio, voltar, ter o conforto da sua casa, Exato. com as suas coisas. É uma tudo coisa mais. básica, tipo, chegar no metrô, porque a gente não ia até o estúdio, a gente ia até o metrô pra pegar uma van pra todo mundo ir junto até a Band, que na minha época era gravada na Band lá em Morumbi. Daí hoje em dia é lá Lá em Santo André. Santo André, né? Que é lá Nossa, onde nem era gravado lembro. São Mazzaropi. Bernardo.
Mazzaropi. Não é Santo André, não. Gostava do Mazzaropi. Pode falar, nem sei se pode falar. Pode falar que é São Bernardo, né? Pode, por que não? Fã de reality show é aquela coisa visceral. Pra mim, deu muito hate no meu episódio. Como? Muito hate, acho que é por causa do Rafael. Ele é muito sincero. Nem todo mundo entende o jeitinho dele de ser. Então, o pessoal, muita gente odiou ele. Como a gente era muito amigo, acabou vazando um pouco pra mim. Vocês aí tinham... Uma amizade, pelo amor de Deus. Não, mas vocês tinham uma parceria ali. Sim, eu sou muito estratégica. Eu adoro jogo e eu fui muito... Imaginei isso. Não, óbvio, eu fui assim, com sangue nos olhos, então eu estudei bastante, eu formei alianças, eu fiz tudo de uma maneira que me levasse... Eu nunca percebi. Filha, aqui é RPG desde os 14, Já fiz a minha guilda. Então eu tinha, tipo, os analytics ali das outras temporadas pra saber a probabilidade de... Caraca! Eu tô falando! Ela tinha lá o perfil de tal pessoa. Não, isso não. Eu sou dos participantes que eu sou. Não tinha perfil de cada pessoa, eu não analisava os meus competidores, mas eu analisei o programa em si. Fazia tudo isso pra saber. Por exemplo, eu sabia que sempre tem a prova de chocolate, sempre tem. Eu já tinha receita pra essa prova, salgada e doce. A prova do banquete também, que sempre tem. Eu já sabia o que eu faria. Eu vi que era uma tendência ter prova com ingredientes brasileiros, então eu fiz combinações de sabor com os principais ingredientes do Brasil. Querendo ou não, você estudou toda, porque a diferença, eu acredito, entre vocês é que no seu caso era tudo novidade. Exatamente. Não sei o que eu vou encontrar. A gente estudava dados. com os Masterchefs de fora. Exatamente. Tipo, Austrália. Que não é nem teste, aí que tá. Diferente. Tem alguns que são parecidos. Que o da Argentina foi primeiro do que o do Brasil. Porque também é demol, né? Então, aí que tá também outro segredo aqui. Cara, eu estudei, assim, os 3 primeiros episódios da primeira temporada foram igualzinhos os da Argentina. Foi tipo a prova de cortar cebola, prova de fazer um ovo, Nossa, isso era prova muito de fazer arroz. Então foram tipo assim, os 3 primeiros episódios. Era tipo uma Olimpíada do Faustão. Era bobo, vamos lá, cortar 1000 cebolas! Ô, louco bicho! É tipo isso, cara. Tá chorando, Aí, otário! Eu tô dedo! Eu Faustão junto com o Silvio Santos que eu fiz aqui. Você tinha essa questão de toda essa... o processo ser quase inédito, né? Mas né, porque, querendo ou não, ele estava sendo adaptado para um novo país, então a gente não sabia o que a gente ia pegar aqui. E você já teve, tipo, tantas e tantas temporadas para estudar, e é por isso que você teve todo esse background para poder também se preparar. Então eu acho que é, tipo... Mas então, olha só, no Masterchef americano não tem um lance de 3 minutos de mercado. Você descobre qual é o desafio e nesses 3 minutos você tem que pensar no que você vai fazer e pegar os ingredientes. Fazendo soco com alguém que tá pegando, sei lá, mandioca. Não rola isso. Mas rola? Só não rola soco, assim, de fato, mas rola um empurrãozinho mais bacaninha, assim, né? Um pá, sai do lado, essas coisas. Olha, eu confesso que eu nunca prejudiquei ninguém, óbvio, no programa. Mas teve um episódio onde eu vi que todas as pessoas já tinham escolhido a proteína delas. E eu sabia que aquele ingrediente combinaria melhor com o tipo de proteína. E aí eu peguei toda a proteína da geladeira. Pra ninguém, tipo... Eles já tinham escolhido, eles não escolheram a minha. Mas eu penso sempre que vai que pega ali só pra... mudar de ideia, aí eu peguei tudo. Isso foi a única dica vigarista Mas alguém tentou? Alguém foi atrás da sua proteína depois, não? Não, mas nessa prova uma pessoa mandou mal na carne e eu tinha carne escondida. Mas, meu, o que eu falo, a Laís, você mandou bem. Eu tava lá torcendo por você. Eu nunca imaginei que... Não, mas eu ajudei todo mundo o Mas tempo ela inteiro. ajudou você, cara. Não, gente, eu ajudei todo mundo muito tempo. Não é que a pessoa queimou, ela se virou lá, essa pessoa, e entregou um bom prato. Mas é que eu não queria que ninguém fizesse a mesma proteína que eu. Continuo torcendo por você. Obrigada. É muito mais legal. Eu nunca imaginei que você tinha tanta estratégia, assim. Eu acho que você era tão melhor que todos os outros. Mas todo mundo estudava muito. Mas isso é muito bacana, porque hoje em dia o Masterchef eu vejo que é realmente uma competição de quem faz a estratégia melhor. Porque não é só cozinhar, quando é chegou muito mais. Pra gente, eu e a Paty, que a gente assistia todos os episódios, quando chegou ali, faltando tipo uns 5, 6, a gente sabia que você ia ganhar. E que você era realmente melhor, eu achei que era só isso. Eu não sabia que tinha tanta estratégia. Mas eu juro que eu sempre fui muito insegura. Mas então, mas quando rola isso? Nos outros Masterchefs não tem isso das pessoas ficarem pedindo, me dá um ovo aí seu. Não tem isso. Isso pegou muito mal. Isso é só no Brasil. E agora já é parte, assim, você tem que dar, né? Na edição, acho que o que pegou, essa coisa de formar aliança, eu acho que eu teria feito diferente. Acho que apareceu na TV como se eu estivesse quase que jogando em dupla ou em trio. Porque as pessoas foram indo embora e acabou ficando só eu e o Rafa. E a gente jogava muito junto.
Então, muitas pessoas se incomodaram muito com isso. Mas existia isso em outros lugares também, mas como já tava ali com aquele ranço da gente, acabava aparecendo muito mais a gente se ajudando do que as outras pessoas. E todo mundo estudava muito. Acho que eu fiquei com essa fama, mas acho que a única diferença é... Eu estudava também comida, mas ninguém parou pra estudar o jogo da forma que eu estudei. Tem pessoas que cozinhavam lá que estavam mais preparadas que eu e que foram embora muito cedo, infelizmente. Tipo, Renato, Daniel, são muito bons. Eles têm uma mão muito boa. Só que eles não souberam jogar o jogo. Na minha também, o que eu falo, mantenha seu simples que funciona. O cara queria lá, numa prova, cozinhava pra cacete, queria inventar uma coisa muito louca, rodava, não eu tinha já que fazer. percebi isso, assim, a pessoa vai, tipo, não, eu quero fazer algo inovador. Aí o cara vem e traz uma churrasqueira, tipo, e... Prova de eliminação. Prova de eliminação, você só precisa não ser o pior. Exato. Né? Eu só arriscava na primeira prova, na segunda prova eu fazia arroz e feijão. Teve uma época que a 89 acabou, né? Quer dizer, a 89 se tornou 89 FM. Acabou, né? E deixou de ser a Rádio tipo, Rock. Mano, puta choque. E aí, o que aconteceu na sua vida quando isso rolou? A casa caiu, porque assim, o meu Como foi pra você? nome era Luca da 89, né? O meu nome virou o nome da empresa, assim, pra tudo, Luca da 89, Luca da 89. E eu não tinha percebido quanto isso era arriscado até então. Porque eu entrei lá uma moleca, eu entrei com 18 anos, saí de lá. que a gente tá de boa. Exato, e não tá, cara, nunca. E aí, 30 e cacetada, eu saí, não fiz faculdade, porque eu sempre fiquei na música, tava na rádio, boa, legal, e vai ser pra sempre. Sobrinhos do Ataíde, Pressão Total, Rock Trânsito, Nossa, Giro 89. lembra Pressão Total, Sobrinhos do Ataíde. Nossa, cara, nostalgia total. Aí os caras chegaram e falaram, tá lá. Aí, tchau, acabou. Aí você fala, que isso, cara, que eu vou fazer? Tipo, saiu o chão, literalmente. E foi muito louco, porque na semana que eu fui mandada embora da rádio, que a rádio ia mudar, eu lembro que na quinta-feira eu ia discotecar num lugar. E eu falei, bom, pelo menos eu tenho essa grana da quinta. Era R$300. Nossa, cara. Aí, na quarta-feira à tarde, o cara me ligou. Eu falei, então amanhã eu tenho. O cara falou assim, então não precisa vir, a gente não sei o quê. As pessoas foram fechando, tipo, você não é mais interessante, eu não vou divulgar na rádio, pra que eu vou discotecar lá, entendeu? Então, eu lembro que, cara, eu tinha comprado um AP de 39 metros no Jabaquara, que eu tinha dividido em, sei lá, 20 anos, sabe? E aí eu não ia ter mais aquela grana, e sem pai e mãe, meus pais já morreram, sabe assim, uma família sem grana, não tinha nada. E, cara, a casa caiu, e eu não sei o que eu vou fazer. Aí uma amiga minha levava, tipo, até presunto, queijo, era foda, tipo, sabe? Uns esquemas assim de rango e tal. Veneno. Aí eu falei, bom, vender a casa, que eu ia dividir ainda, o que eu vou fazer? Só que assim, tem aqueles... É aí que você vê os amigos, né? Amigo, pode crer, não é aquele que tá com você só no fracasso, porque tem muito que sente prazer nisso. É aquele que aguenta o seu sucesso e que também, quando você tá na merda, o cara te ajuda. Pode crer. Realmente. Aí... João Gordo, puta amigo meu, me ligou na hora, o que você precisar, foda, né? conta comigo, tal, só quero que ele conta comigo, ele não é dono de empresa, ele também é tão fudido quanto eu ali, assim, sabe? Mas obrigada. E aí o Rick Bonadil, que é produtor musical, que é meu amigo há muito tempo, o Rick chegava na 89 e falava assim, ouve essa música, o que você acha mais legal? Essa ou essa? O Surto, e aí eu falava, o Reitinho, quando foi lançar, e outras bandas. E aí ele falou pra mim, ele falou, cara, eu acho que você vende muito bem, você é criativa. Ele falando coisas que nem eu me via, assim. E eu tipo, eu sou. Aí ele falou, eu já comprei coisa que eu não precisava porque você falou. Você vai conseguir vender, sabe o quê? Show. Eu falei, o quê? Vender show? Ele vender show de banda. Eu falei, nunca vou conseguir isso. Ele falou, cara, vai. Ó, tem uma arrepia. Aí eu falei, mas porra, se eu pegar uma banda bosta, tem que vender, eu não vou conseguir, cara. Ele falou, não, você vai pegar uma banda legal. Ó, tem uma que o Marcão do Hangar me mostrou aqui. Aí ele me mostrou a banda. Aí eu ouvi, eu falei, cara, esse batera é muito bom, esse guitarrista é demais. É um outro ouvido, né? Ele falou, vamos no Blém Blém que eles vão fazer um show lá. Na hora que eu vi o show, eu falei, gente, que banda legal. Falei, dá pra gente fazer essa banda virar uma das maiores do rock nacional. Se eles forem isso, eu já comecei a pirar, comecei a me empolgar. E na merda, né? Aí eu saí daquele AP, fui morar lá na rua, pensando, meu Deus, tem que dar certo isso aqui, porque senão a casa cai. Eu falei, vamos tentar vender. A banda era o NX0. O primeiro show que eu vendi deles era R$500. Caramba. E eu ficava assim, R$1. Eu levava o G na caçamba, que é o guitarrista, o dia a gente ia fazer rolê de divulgação na... assim. E eu não manjava nada de estrutura de show, a van do lugar. A gente já chegou do lugar que a van nem tava lá. E eu, ai, caralho. Aí liga pro... Sabe assim?
Se tem uma coisa que a gente aprende é que na marra a gente consegue fazer várias coisas que a gente não estava preparada Eu tinha antes. percebido esse poder de venda, por exemplo, que o Rick tinha percebido. Porque o contratante, se fosse um cara bacana, ia chamar como bacana. Então você já tem que lidar com um cara que quer de uma certa forma te pegar na curva. Então eu tinha que ficar, sabe? Porra, o cara, não, eu vou pagar dia 15, eu não pagava. Daí eu chegava e falava, mano, você não pagou, a banda não vai. E pra vender uma banda que ninguém conhece, não é fácil. É fácil hoje você vender um NX, um Fresno, legal. Mas lá atrás, os caras não sabiam quem era. Então eu tinha que pensar numa estratégia. Aí o que a gente fazia? Punha o show do CPM, pegava um valor mais baixo, colocava o NX pra abrir, falava pro cara o NX que vai ser a próxima banda, deixava. Aí a banda começou a andar, daí eu falava, gente, vamos deixar o valor baixo pro cara ter lucro, pra ele vai falando em volta, e depois a gente pau. Aí foi fazendo isso aí. E deu certo. Deu certo e eu adorava fazer isso. Então você é responsável pela disseminação do emo no Brasil. A gente achou paciente zero. Aí. Né? NX0 paciente zero. Não, obrigado. Não, o Rick, né? O Rick que pegou a banda, porque tudo ele que investiu ali. E as bandas muito boas, né, cara? E existia esse preconceito. De você olhar e falar, puta, é banda emo. E você fala, cara, olha como eles tocam. Era puta legal. Energia no palco muito louco, né? Sim. E é quase sempre coisa de jovem, né? Quase sempre o que é adorado pela juventude ou desejado pela juventude, o pessoal olha e diz, ai, que bobagem. Não, total. É sempre assim, né? Que vem por esse lugar, subestimado, né? Mas aí você fazia as vendas e tal, mas você participava um pouco da produção também, com a galera ali junto? Super. A gente ia fazer vídeo, clipe junto. Animal. Eu lembro que eu fiquei puta quando saiu o vídeo de Razões e Emoções, eu detestei. Eu falei, cara, que vídeo bosta. E aí o Rick, você pode manjar muito de música, mas de vídeo você não manja. Porque a gente era amigo, tipo irmão. Pra poder falar à vontade. Né? Então era legal isso. E a gente é muito amigo até hoje. Então a gente não trabalha mais junto, mas a filha dele, né, a Eva, que eu chamo, que a gente fica zoando. Tem muitas zoeiras internas. A esposa dele é maravilhosa, assim, a gente é muito próximo mesmo até hoje. Nossa, que legal. Então foi muito legal. Então eu perdi muita gente, né, nessa fase da rádio. Perdi amigos que, na verdade, não eram nem amigos. Era um bando de alpinista social. E aqueles que eram firmeza se mantiveram, e quando a rádio voltou, foi tipo uma metralhada de rola pra todo mundo. Total. Que cuspiu. Lógico. Temos o segundo corte já com a imagem. Ok? É isso. Legal. Se puder colocar uma animação aí, ia ser legal. O TikTok dá pra fazer um bumerangue assim, né? Bacana. Só que aí eu falei, quer saber? Legal, a rádio voltou, tô feliz, mas daqui 2-3 anos eles podem me mandar embora de novo. Vou meter um bacharelado de psicologia. Aí eu entrei na faculdade, terminei, e eu tenho 7 pacientes. Nossa. Sempre que a gente tá junto, você sempre fala Você sempre fala do Japão. Sempre, assim, é uma coisa que é muito presente pra você, assim, né? Você sempre traz isso, assim. Como é a sua relação com toda a cultura, assim, com a língua e tal? Você gravou a música Você fala japonês? Você aprendeu? Então, quando eu fui ao Japão a primeira vez, esse meu irmão, Rafael, né? Ele estava estudando lá, estava fazendo especialização lá. E eu nunca tinha ido. Eu fui a primeira vez com 35 anos. E eu não falava nada de japonês. Assim, eu só cantava o Made in Japan, eu aprendi a cantar, né? Mas falava pouco. Por quê? Aí vem toda desenrolada coisas da família, né? O meu pai, ele era um dos filhos mais novos da família dele ali. Ele nasceu em 44, ele nasceu na época da guerra. E o Brasil e o Japão estavam em guerra e foi proibido ensinar japonês na colônia. Ele nasceu aqui? Livros, ele nasceu, meu pai sim, mas o pai e a mãe eram japoneses. Então, eles moraram fechados ali na colônia, né, durante muito tempo. Então, os mais novos não aprenderam japonês. E aí, teve um monte de outras histórias, assim, quem quiser acompanhar. Tem até um podcast aí falando sobre a Shindoremei, que era uma, né? Eu sei essa história. Uma organização que não reconhecia que o Japão tinha perdido a guerra. E eu nunca soube dessa história. Essa história esses dias pro Sérgio Jomori, que é o nosso produtor também, e ele também não sabia. Não, né? Então, mas eu não sabia, e eu só soube que o meu avô e meu bisavô foram presos, porque eles faziam parte. E eu só descobri porque o Fernando Moraes escreveu um livro. Eu li o livro, e assim que eu sei. Uma prima minha leu o livro e falou, você viu esse livro que saiu? Eu falei, não. Aí eu peguei o livro e li.
Aí eu falei, tem o nome do nosso avô e nossa bisavó no fim, ali listando as pessoas que foram presas. E a gente nunca soube dessa história. A família, tipo, que não, esquece que isso é vergonha. Isso, como foi muita, né, pra muita gente, ninguém queria falar sobre isso. E aí eu falei, gente, é por isso então que o negócio foi cortado, o japonês ficou ali com os mais velhos e, né, e a gente não aprendeu. Mas quando eu fui lá, eu vi tanto da minha família que eu falei, nossa, eu tô com vergonha de ser neta de japonês, não saber nada de japonês. Aí eu fui estudar, japonês e voltei ao Japão pra cantar lá. Né? Porque eu tinha ido como turista. E aí, mesmo falando um pouquinho, já mudou toda a minha relação com as pessoas. Porque os próprios japoneses sentiram que eu estava tentando recuperar esse buraco que ficou, assim, né? E aí eu adoro o Japão, já cantei, já voltei 7 vezes lá, né? E assim, legal. Quero voltar muito mais. A Nina também adorou, ela quando fez 15 anos, ela não queria festa, ela queria conhecer o Japão. Desde pequena, assim, ela falava, eu falei, não, mas o Japão é um lugar caro, tudo. Quando você fizer 15 anos, a gente vai. Aí a gente foi, e ela amou, gosta muito também. E é muito presente, eu acho, na minha carreira. E é muito presente esse desenrolar dessa própria história nossa, sabe? Assim, eu tenho visto outras pessoas também que são sanseis, né? Que são os netos dos japoneses. E tem um filme do Vicente Amorim, que é o Corações Sujos também. Muito bonito. E aí tem uma parte que fala, não foi bem assim, a outra, não, foi isso mesmo. E várias famílias têm diários dessas pessoas, eu inclusive. Que legal. Eu não tenho, está com os meus tios mais velhos e que eu não tenho acesso, mas eu gostaria muito de ler o que eles escreviam na época, sobre como foi esse processo de acreditar que realmente o Japão nunca tinha perdido a guerra, que era tudo uma história inventada, sabe? Eles diziam, diziam que o história... Japão ganhou grandes guerras contra as maiores potências do mundo. Não é possível que vai perder agora. Exato. No livro, né, do Fernando Moraes, que é por onde eu sei essa história, ele conta que em algumas colônias japoneses... tinha muitas colônias que só se falava japonês, só se vivia a cultura japonesa, a comida era comida japonesa, assim. Eles viviam apartados da cultura brasileira, que eles nem gostavam muito, na verdade. Eles assim, achavam que iam voltar. Entendi. Que era só um período de... E eles tinham, e alguns deles tinham até um pouco de raiva, assim, tinha um pouco de preconceito com a cultura brasileira, com comer feijão salgado, sabe? Coisas assim. Ele fala isso no livro, especificamente a história do feijão. Era bem... E aí ele fala e aí ele conta exatamente essa história, porque nessas colônias, as escolas eram em japonês, as crianças, elas não aprendiam português, elas viviam apartadas, e aí isso foi proibido. E algumas pessoas, segundo o que está escrito no livro, é que elas consideram que o Império Japonês é invencível. E o imperador japonês, ele é um descendente direto de Deus, assim. É isso que diz a cultura e tal. E eles acreditavam nisso literalmente. Então, eles falam assim, não, então é impossível. O nosso imperador é descendente direto de Deus e é invencível. Logo, essa história de que o Japão perdeu a guerra é uma mentira. Não, e vinham as fotos... Né, da rendição do imperador, só que o imperador estava vestido impecavelmente e estava o general americano com manga dobrada, de uniforme. Aí o pessoal, tá vendo? Como claramente. Olha o cara como ele tá, olha o nosso imperador como tá, mas ele estava se rendendo. Entendi. Eu contei exatamente a história da foto. Nossa, fez uma semana, né, Sérgio? Eu contei exatamente a história da foto. E aí eles montaram uma organização assassina para matar as pessoas que estavam... na verdade, eles queriam que as pessoas que não concordassem com eles, né, que o Japão é invencível, que elas se matassem, na real, assim, né? Assim, olha, se você não tá errado, você tá errado. Agora, aí algumas que não né? Eles acabaram mortas. É uma loucura que a história E aí foram presos, as pessoas ficaram presas e teve, né, todo um processo. Caramba, isso aconteceu aqui. Aqui no Brasil. E a gente não tem acesso. Eu nunca tinha ouvido falar. Tem o livro Corações Sujos, Fernando Moraes. É muito legal. Agora eu preciso ler. Eu li em uma sentada. Que legal. Eu não conseguia parar de ler. Se você olhar lá no final, tem o nome. O do meus avô e bisavô. Toshisaburo Takai e Toshita Takai. Onde é que era a colônia do seu avô? Era em algum lugar. Onde era? Então, a minha avó veio de Bastos, né? E ele de Lucélia.
Então... Mas em que estado que é? Desculpa. São Paulo. Ah, em São Paulo mesmo. É São Paulo. Eram Foi cidades. em São Paulo. Era todas as cidades do interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Tem no Paraná também. Tem bastante. Tem bastante também. E assim, era uma época tensa, assim, porque tinha campos de concentração no Brasil de japoneses. Tinha. Nos Estados Unidos tem não, maior. tinha nos Estados Unidos, desculpa. Eu falei errado. Tinha campos de concentração prendendo japoneses nos Estados Unidos. E no Brasil o que acontecia era um preconceito muito grande com japoneses, italianos e alemães. Por causa do eixo. De você vandalizar, entendeu? Assim, se tinha não podia ensinar os idiomas. Não podia ensinar os idiomas. Tem a história do Palmeiras, né? Que chamava Palestra Itália, teve que mudar de nome. Porque não podia fazer referência à Itália. Sim, não, entendi. Não. E você sabe que em São Bernardo tem uma história forte com a colônia japonesa também? Eu falei isso pra ela, porque a família dela também é de São Bernardo. Eu sou de São Bernardo. E é engraçado, você tava falando desse lance da colônia, deles serem fechados, e tem uma parte da nossa cidade que ela é bem, né, muitos descendentes, assim, e que na época eles eram fechados mesmo. E de italianos também, né? Então, italianos também. Como é que foi a época. É muito vocês falarem isso, parece ficção científica, né? Eu li alguns anos atrás o livro do Philip K. Dick, O Homem do Castelo Alto. E é sobre... Essa é a premissa, que o que Japão... já virou a série, né? Eu assisti a série. Que o Japão e a Alemanha ganharam a guerra, né? E como é o desenrolar disso, a cultura japonesa dominando até os Estados Unidos. Total. Não, quando meus pais se casaram, não era comum casamento fora, né? Entre um japonês... Meu pai era brasileiro, nascido aqui, mas era japonês. Os traços japoneses, porque o pai e a mãe eram japoneses. E foi difícil casar com uma brasileira, né? Minha mãe é alagoana. Então, assim, filha de português, mas alagoana ali. E aí... Aliás, um beijo pra Dona Silvia, que inclusive hoje é Dia das Mães, a gente tá gravando no Dia das Mães. É mesmo! Beijo. E ela leu o meu livro. Ela leu primeiro. Ela leu o primeiro. Ela leu primeiro. Uau! Que legal. E ela viu, ela falou assim, tem você no livro, Nanda, você viu? Assim, que legal. Muito feliz. Manda adesivos pra ela. É mesmo. A gente tem os adesivos aí? Tem ali. Tem, tá bom. Legal. Então, tem essas... Nossa, tem muita história, assim. Então, o negócio com o Japão foi só... Eu fui me aprofundando, né? E passando pra Nina agora também, né? A Nina, ela gosta muito por causa da cultura também, de mangá, de anime, né? Assim, ela que gosta legal. bastante. É bem nerd. Bem. Das nossas. Excelente. Parasol.